Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 192, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 1 e 2, Tobite 1 e 2, Provérbios 9, 7 a 12. Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca dos habitantes de Judá e Jerusalém, no tempo de Uzias, de Jotam, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e escuta, ó terra, porque é o Senhor quem te fala. Criei filhos e fi-los crescer, mas eles revoltaram-se contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o estábulo do seu senhor. Mas Israel, meu povo, nada entende. Ai de vós, nação pecadora, povo carregado de iniquidades, raça de malfeitores, filhos malvados. Abandonaram o Senhor, renegaram o Santo de Israel, voltaram-lhe as costas. Onde podereis ser castigados de novo, já que persistis na rebeldia? A vossa cabeça é uma chaga, o vosso coração está totalmente abatido. Desde a planta dos pés até ao alto da cabeça, não há nada de são em vós. Tudo são feridas, contusões, chagas vivas, que não foram curadas, nem ligadas, nem suavizadas com azeite. A vossa terra está deserta, as vossas cidades incendiadas. Os estrangeiros devastam diante de vós os vossos campos. É a desolação e a destruição provocada pelos inimigos. Ficou apenas Sião, como cabana numa vinha, como choça num pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor do Universo não nos tivesse conservado um pequeno resto, teríamos sido como Sodoma, seríamos agora como Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma. Escutai a lição do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de bezerros. Não me agrada o sangue de vitelos, de cordeiros, nem de bodes. Quando me viestes prestar culto, quem reclamou de vós semelhantes dons, ao pisardes o meu santuário? Não me ofereçais mais dons inúteis. O incenso é-me abominável. As celebrações lunares, os sábados, as reuniões de culto, as festas e as solenidades são-me insuportáveis. Abomino as vossas celebrações lunares e as vossas festas. Estou cansado delas. Não as suporto mais. Quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. Podeis multiplicar as vossas preces, que eu não as atendo. É que as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Vinde agora, entendamo-nos, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Se recusardes, se vos revoltardes, sereis devorados pela espada. É o Senhor quem o declara. Como se tornou numa prostituta a cidade fiel. Outrora, cheia de direito, nela morava a justiça, mas agora são assassinos. Eras como a prata, que agora se converteu em escória. Eras como o bom vinho, que agora se misturou com água. Os teus governantes são rebeldes, companheiros de ladrões, andam todos à procura de regalias e de recompensas. Não defendem o direito dos órfãos, não se interessam pelas questões das viúvas. Por este motivo, ó Israel, oráculo do Senhor Deus do Universo, pedirei satisfações aos meus adversários, hei de vingar-me dos meus inimigos.
Voltarei a minha mão contra ti, purificar-te-ei no crisol, eliminarei de ti todas as escórias. Restabelecerei os teus juízes como eram outrora, e os teus conselheiros como eram antigamente. Então será chamada Cidade Justa, Cidade Fiel. Sião será redimida pela retidão, e os seus exilados resgatados pela justiça. Mas os malvados e os pecadores serão destruídos todos juntos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Então tereis vergonha dos terebintos que tanto apreciastes, e dos jardins sagrados que escolhestes. Sereis como um terebinto com folhagem seca, como um jardim que não tem água. O homem forte será como o estopa, e as suas más obras como faúlha. Ambas arderão ao mesmo tempo, sem que ninguém as possa apagar. Isaías 2. Visão profética de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. No fim dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firme, será o mais alto de todos e dominará sobre as colinas. Acorrerão a ele todas as gentes, virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações e dará as suas leis a muitos povos, os quais transformarão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra e não se adestrarão mais para a guerra. Vinde, casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Tu, ó Deus, rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque está cheia de magos, de agoureiros, como os filisteus, e pactuam com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e os seus tesouros não têm fim. A sua terra está cheia de cavalos, e são inumeráveis os seus carros. É uma terra cheia de ídolos, prostram-se diante da obra de suas mãos, que os seus dedos fabricaram. Todos estes homens serão abatidos e humilhados. Não lhes perdoarás de maneira nenhuma. Israelitas, refugiai-vos entre as rochas, escondei-vos debaixo da terra, da presença aterradora do Senhor e do esplendor da sua majestade. Então a soberba dos homens será abatida e a arrogância humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque será o dia do Senhor do universo, contra todos os arrogantes, contra todos os soberbos e presunçosos, contra todos os cedros do Líbano, contra todos os carvalhos do Bazã, contra todas as altas montanhas, contra todos os outeiros elevados, contra todas as torres altas, contra todas as muralhas fortificadas, contra todas as naus de Tarsis, contra todos os navios opulentos. A soberba dos mortais será abatida, a arrogância dos homens será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, todos os ídolos serão derrubados. Refugiai-vos na caverna dos rochedos e nos antros da terra, para escapardes à vista terrível do Senhor, ao esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Naquele dia, o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e de ouro que para si tinha feito, a fim de os adorar. Refugiar-se-á nas cavernas dos rochedos e nas aberturas das pedreiras, para escapar à vista terrível do Senhor, ao esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Cessai, pois, de confiar no homem, cuja vida é um sopro. Que estima podeis ter dele? Tobite 1. Livro da história de Tobite, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, filho de Rafael, filho de Raguel, da descendência de Assiel, da tribo de Neftali, o qual, no templo de Salmanasar, rei da Assíria, foi levado cativo de Tisbé, que fica à direita de Cades de Neftali, na Galileia setentrional, acima de Açor, do outro lado do caminho do poente, à esquerda de Fogor. Eu, Tobite, andei sempre pelos caminhos da verdade e da justiça durante todos os dias da minha vida, dando muitas esmolas aos meus irmãos, os da minha nação, que comigo tinham sido levados cativos para a terra dos assírios, em Nínive.
quando ainda vivia na minha pátria, na terra de Israel, no tempo da minha juventude, toda a tribo de Neftali se afastou da casa de David, meu pai, de Jerusalém, a única cidade escolhida entre todas as tribos de Israel, para se oferecer sacrifícios por todas elas. Nela foi edificado o templo onde Deus habita, o qual foi consagrado para todas as gerações futuras. Todos os meus irmãos, assim como a casa de Neftali, meu pai, ofereciam sacrifícios sobre todas as montanhas da Galileia ao bezerro que Jeroboão, rei de Israel, mandara fazer em Dan. Eu, porém, era o único que ia muitas vezes a Jerusalém durante as festas, conforme está ordenado a Israel por preceito eterno. Eu ia a Jerusalém, levando as primícias, os dízimos das colheitas e as primeiras lãs das ovelhas, e entregava tudo aos sacerdotes, filhos de Arão, diante do altar. Eu entregava o dízimo do trigo, do vinho, do azeite, das romãs, dos figos e dos demais frutos, aos filhos de Levi em função em Jerusalém. Durante 6 anos, eu converti o segundo dízimo em dinheiro e ia gastá-lo cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu destinava-o aos órfãos, às viúvas, aos prosélitos que se tinham juntado aos filhos de Israel. Dava-o de 3 em 3 anos e consumíamo-lo conforme o preceito da lei de Moisés e as recomendações de Débora, mãe de Ananiel, nosso pai, pois que meu pai, morrendo, me tinha deixado órfão. Já homem, tomei por esposa Ana, da tribo do meu pai, e dela tive um filho, a quem dei o nome de Tobias. Quando fomos levados cativos para Nínive, todos os meus irmãos e os da minha linhagem comiam dos alimentos dos gentios. Eu, porém, abstinha-me de os comer, porque com toda a minha alma me lembrava de Deus. Por isso, o Altíssimo concedeu-me favor e graça perante Salmanasar, que me fez seu provedor. Viajando pela Média, onde fazia compras para o rei até à sua morte, depositei junto de Gabael, irmão de Gabri, em Ragués da Média, 10 talentos de prata, guardados em saquinhos. Por morte de Salmanasar, sucedeu-lhe seu filho Senaqueribe. Os caminhos para a Média tornaram-se pouco seguros, de modo que não pude lá voltar. Durante o reinado de Salmanasar, eu dava muitas esmolas aos meus irmãos, fornecendo pão aos esfomeados e vestindo-os nus, e se encontrava morto alguém da minha linhagem, atirado para junto dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Enterrei também aqueles que Senaqueribe mandara matar, quando regressou, fugindo da Judeia, durante o tempo do castigo que o Rei do Céu mandou sobre os que blasfemavam. De facto, na sua ira, o rei mandou matar a muitos. Eu, então, roubava os corpos para os sepultar. Depois, quando o rei procurava os corpos, não os conseguia encontrar. Um habitante de Nínive foi informar o rei de que eu era quem enterrava os mortos secretamente, e então tive de me ocultar. Sabendo que ele estava informado e me procurava para me matar, fugi com medo. Assim fui despojado de tudo o que possuía. Tudo passou para o tesouro do rei e só fiquei com Ana, minha mulher, e com Tobias, meu filho. Ainda não tinham passado 40 dias quando os seus 2 filhos o mataram e fugiram para os montes de Ararat. Sucedeu-lhe seu filho Saquerdão, o qual colocou Aicar, filho do meu irmão Anael, à frente de toda a contabilidade administrativa do reino, e este ficou com o poder sobre toda a sua casa. Nessa altura, Aicar intercedeu por mim, e eu pude voltar para Nínive. No tempo de Senaqueribe, rei da Assíria, Aicar era copeiro-mor, ministro da Justiça, administrador e superintendente, e Saquerdão reconduziu-o em todos os seus cargos. Ele era meu sobrinho, um membro da minha família. Tobit 2. No reinado do rei Saquerdão, voltei para a minha casa e foi-me restituída a companhia da minha mulher Ana e do meu filho Tobias. Pela festa do Pentecostes, que é a nossa festa das semanas, mandei preparar um bom almoço e reclinei-me para comer. Mas ao ver a mesa coberta com tantas comidas finas, disse a Tobias: Filho, vai procurar entre os nossos irmãos cativos em Nínive um pobre que seja de coração fiel e trá-lo para que participe da nossa refeição. Eu espero por ti, meu filho. Tobias saiu à procura de um pobre entre os nossos irmãos. Ao regressar, disse: Pai. Eu respondi: Eis-me aqui, meu filho. Tobias continuou:
Pai, alguém da nossa linhagem está morto na praça pública, onde o estrangularam. Levantei-me então, sem nada ter comido, e levei o cadáver da praça para um casebre, esperando o pôr do sol para o poder sepultar. A seguir, voltei, lavei-me e almocei com tristeza, recordando-me das palavras do profeta Amós, ditas sobre Betel. As vossas festas converter-se-ão em luto e os vossos cantos em lamentações. E eu chorei. Quando mais tarde o sol se pôs, saí, cavei uma cova e sepultei-o. Os meus vizinhos, porém, zombavam de mim dizendo: ainda agora não tem medo. Já o procuraram para o matar por causa disso e teve de fugir. Contudo, ei-lo de novo a sepultar os mortos. Naquela mesma noite, depois de ter enterrado o cadáver, lavei-me, entrei no pátio da casa e deitei-me junto do muro, deixando a face descoberta por causa do calor. Não sabia que havia pássaros no muro por cima de mim e, tendo os olhos abertos, os pássaros deixaram cair nos meus olhos excremento quente, dando origem a umas manchas brancas. Procurei os médicos para me tratarem. Contudo, quanto mais me aplicavam medicamentos, mais se me cegavam os olhos por causa das escamas, até que perdi totalmente a vista. Fiquei cego 4 anos. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa e Aicar sustentou-me por 2 anos antes de partir para Elimaida. Nessa época, Ana, minha mulher, trabalhava em labores femininos, tecendo a lã, que depois mandava aos patrões, recebendo em seguida o pagamento. Ora, no 7º dia do mês de distro, cortou o tecido que confeccionara e mandou-o aos que o tinham encomendado. Estes pagaram-lhe o preço devido pelo tecido e ainda lhe ofereceram um cabrito. Quando o cabrito chegou a casa, começou a balir. Chamei então Ana e disse-lhe: de onde veio este cabrito? Não terá sido furtado? Devolve-o aos seus donos, porque não nos é lícito comer coisa alguma furtada. Disse-me ela: foi-me dado de presente além do meu salário. Contudo, não acreditando nela, mandei que o devolvesse aos donos, envergonhando-me do seu procedimento. Porém, ela respondeu: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Aí tens agora o resultado. Provérbios 9, 7-12. Aquele que corrige o zombador atrai sobre si o escárnio. Aquele que repreende o ímpio atrai sobre si a desonra. Não repreendas o zombador, porque ele te odiará. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá conselhos ao sábio, e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a inteligência é a ciência dos santos. Por mim se multiplicarão os teus dias, e ser-te-ão acrescentados anos de vida. Se fores sábio, para teu proveito o serás, mas se fores cínico, só tu sofrerás as consequências. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais 365, onde continuamos a aprofundar o nosso conhecimento da Bíblia nesta leitura que estamos a fazer ao longo de um ano. Eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora e sou assistente deste movimento por Santarém. É uma alegria continuar convosco este caminho, acreditem, e mais ainda porque fazemos sempre este percurso não sozinhos, acompanhados por Nossa Senhora, que guardava a palavra no coração e nos ensina a acolhê-la hoje, com fé e com esperança. Hoje é um dia muito especial no nosso caminho bíblico, porque começamos 2 novos livros da Escritura, Isaías e Tobit. E de forma particular entramos naquele que é considerado um dos maiores profetas de toda a Bíblia. Isaías, um dos meus favoritos, se posso dizer, é muitas vezes chamado o evangelista do Antigo Testamento. Ao longo dos próximos episódios, vamos encontrar páginas extraordinárias que a Igreja sempre reconheceu como anúncios da vinda de Cristo. O Emanuel,
o servo sofredor, o príncipe da paz, luz das nações. Mas o livro começa de uma forma muito concreta. Deus dirige-se a um povo que continua a praticar atos religiosos, mas cujo coração se afastou dele. A mensagem é clara. A verdadeira fé não se reduz a ritos ou aparências. Deus procura hoje, como naquele tempo, um coração convertido, que queira amar sem exteriorismos. Esta palavra continua hoje muito atual. Também nós podemos correr o risco de viver uma fé apenas de aparências, cumprir alguns gestos religiosos, mas sem deixar que Deus transforme realmente a nossa vida, as nossas escolhas e até as nossas relações. Contudo, Isaías não é um profeta de condenação, é sobretudo um profeta da esperança. Talvez seja importante hoje recordar o que é um profeta e lembrar que é sempre um eleito, portador de uma mensagem que não é sua, mas que vem de Deus, e é o próprio Deus que o inspira. No capítulo 2, surge aquela visão maravilhosa de todos os povos a caminharem para o monte do Senhor, procurando a sua luz. É uma profecia que encontra o seu cumprimento em Jesus, que veio reunir toda a humanidade numa só família. Ao mesmo tempo, começamos hoje a ler o livro de Tobit, e é interessante que, enquanto Isaías nos apresenta os grandes horizontes, podemos dizer, do plano de Deus para o mundo, Tobit mostra-nos a santidade vivida no cotidiano. Encontramos aqui um homem fiel, que procura permanecer junto de Deus, mesmo, e ele passou por eles, tempos difíceis. Talvez esta seja a combinação que as leituras de hoje nos oferecem. A grande visão de Deus para a humanidade e a fidelidade concreta de uma pessoa comum, porque o reino de Deus constrói-se precisamente assim, através de corações que escutam e vivem a sua palavra todos os dias. O livro dos Provérbios recorda-nos hoje que o início da sabedoria é a humildade. Só aprende verdadeiramente quem aceita deixar-se ensinar por Deus. E esta é talvez a melhor disposição para começarmos Isaías ou Tobit, não como quem abre apenas um livro antigo, mas como quem se prepara para ouvir uma voz que continua viva na Igreja e que continua a apontar para Cristo, Senhor da história. Convido-te hoje a rezar comigo. Senhor Deus, abre os meus ouvidos, o meu coração à Tua palavra. Livra-me de uma fé feita apenas de aparências e ensina-me a procurar uma verdadeira conversão. Dá-me a esperança do profeta, capaz de ver a Tua luz mesmo no meio das dificuldades, e a fidelidade que ajuda a permanecer firme no meio das provações. Que Nossa Senhora, a Mãe da Verdade, me acompanhe e nos acompanhe neste caminho e nos ensine a guardar cada palavra no coração. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 192, terminámos ontem 2 livros, começamos hoje 2 novos livros, Isaías e Tobit. Um abraço em Cristo, até amanhã.